por favor. Quem falou? Amém, líder Márcia. Fruto do Espírito, mas o quê? Dons do Espírito, mas o quê? Poder, mas o quê? E a outra que é uma das grandes características do pentecostalismo. Do pentecostalismo, não, o poder já se falou. Falta uma. Línguas estranhas. E nós vimos, à luz das Sagradas Escrituras, que todas as pessoas, pelo menos no Novo Testamento, que recebiam o Espírito Santo, que acediam à presença de Deus, elas recebiam essas evidências. Se eles não recebessem dons, eles recebiam os frutos. Se eles não tivessem os frutos, eles teriam as línguas. Se eles não tivessem as línguas, eles tinham o quê? Eles tinham acesso ao poder. Ouça, algo tem que acontecer na minha e na tua vida quando eu desenvolvo intimidade, ou quando nós desenvolvemos intimidade e comunhão com Deus. Ouça, quando você tem intimidade e comunhão com Deus, nada vai mudar em Deus, nada vai acontecer com Deus, mas alguma coisa tem que mudar em si e alguma coisa tem que acontecer consigo. Aleluia. Abra aí bem rápido. Lucas capítulo do número 24. O que que acontece quando os homens encontram-se com Deus? O que que acontece quando os homens acedem à presença de Deus? Lucas 24, 13, já tivemos lendo na primeira semana essa passagem, diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E porque estás triste? Está todo mundo lá? Lucas 24, versículo 18. E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres de entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração. Alguém diga: tardos de coração. Isso. Para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou então para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Veja, esses homens aqui, a Bíblia os apresenta como sendo discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Se eles eram discípulos de Jesus, era suposto eles fazerem o quê? Conhecer Jesus.
E eles iam a caminho de uma cidade chamada Emaús. A nossa questão aqui são evidências. O que acontece com um homem quando ele acede à presença de Deus? Aleluia. Esse é o ponto que nós estamos falando hoje. O que acontece com uma mulher? O que acontece com o ser humano quando ele acede à presença de Deus? Eles iam a caminho de uma cidade que se chamava Emaús. E a Bíblia diz que no caminho eles estavam a conversar, quase que a reclamar. Por quê? Porque a promessa era que no terceiro dia Jesus ressuscitaria dentre os mortos. E a Bíblia diz que Jesus apareceu a eles, mas eles não conseguiram reconhecer nem identificar que era Jesus. E enquanto eles conversavam, Jesus perguntou: mas que conversa é essa que vocês estão a ter? E eles disseram: tu só podes ser estrangeiro. Tu não sabes o que aconteceu aqui em Jerusalém? De um cara que morreu e que devia ter ressuscitado ao terceiro dia, que nós pensávamos que ele seria a salvação de Jerusalém. Inclusive, essa madrugada, algumas mulheres foram para o local em que ele foi sepultado, não encontraram seu corpo, mas elas disseram que encontraram anjos, mas nós não temos evidências de que ele efetivamente ressuscitou. As mulheres não viram o corpo, viram anjos, mas nós não temos evidências de que ele ressuscitou. Nós não temos evidências de que ele é efetivamente o Salvador. E Jesus vai dizer: mas a palavra tardos era como se Jesus estivesse a dizer tolos, ignorantes de coração. Mas então, vocês não sabem o que as Escrituras apontam. E a Bíblia diz que Jesus começou a falar, a explicar-lhes desde Moisés, os profetas, até o próprio Cristo. E de repente o homem estranho dizia: olha, vocês vão ficar aqui, eu vou avançar. Eles disseram: não, fique conosco. E quando Jesus entrou, partiu o pão, comunhão, os olhos deles se abriram e Jesus desapareceu de diante deles. E a Bíblia vai dizer que eles disseram: cara, aquele indivíduo que estava conosco era o próprio Jesus que nos apareceu. E como é que eles tinham evidências? Qual foi a evidência de que eles estavam diante da presença de Deus? Um deles vai dizer: porque o nosso coração, enquanto ele comunicava conosco, o nosso coração, enquanto ele falava para nós, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava. Ouça, uma das principais evidências, uma das principais coisas que acontece na vida de um homem, na vida de uma mulher que tem encontro com a presença de Deus, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da comunhão, o seu coração vai começar a arder pelas coisas de Deus. O seu coração vai começar a queimar pelas coisas de Deus. O seu coração vai começar a ganhar desejo. O seu coração vai começar a produzir nesse homem paixão pela palavra de Deus. O que acontece com um homem quando ele acede à presença de Deus? Veja aí, existem coisas que devem ser evidentes em um homem quando ele se encontra com a presença de Deus. Isaías capítulo de número 6. Hoje eu vim na unção de professor, como a mesma unção de ontem. Isaías 6. É isso? Isso. Isaías capítulo número 6, já todo mundo está lá? Isaías capítulo número 6, versículo número 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uai, dá para ver? Uai. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo. Aqui o profeta Isaías falando: porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz,
e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o quê? Os teus pecados. O que acontece quando um homem vê a presença de Deus? Isaías acedeu a uma visão e ele tinha visto a glória de Deus. Ele viu anjos adorando e sobrevoando a volta do trono. Ele disse: meu Deus, eu sou impuro, eu sou pecador, e vi a glória de Deus, por conta disso eu morrerei. Só que a Bíblia vai dizer que um anjo saiu do trono de Deus. Vocês conhecem, hoje já não se usa tanto isso, mas a igreja sabe o que é uma tenaz? Quem sabe? Só quem sabe, levante a mão. Tinha que ser. Mas ninguém sabe. A tenaz é uma... Vocês já viram aquela coisa, eu não sei como é que se chama o nome, de pegar gelo? Tem uma coisita mais ou menos assim, né? Que a gente pega aqui por cima e faz isso com gelo. A tenaz é algo idêntico àquilo, só que ela serve para mover brasas de fogo de um lugar para o outro. Então Isaías está a dizer que o anjo pegou uma tenaz e foi para o altar de Deus e tirou uma brasa e purificou a boca. Ah, pastor, mas por que o anjo purificou a boca do homem? Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a boca fala o que o coração tem em abundância. Ao purificar a boca do homem, é por isso que na sequência ele está a dizer o quê? Os teus pecados foram perdoados, ou você foi purificado dos teus pecados, você foi purificado dos teus erros. Por quê? Porque a fonte dos nossos próprios pecados são os nossos corações. O que acontece quando um homem acede à presença de Deus? Quando um homem acede à presença de Deus, ele acede à purificação. Quando um homem acede à presença de Deus, ele acede à santificação. Quando um homem acede à presença de Deus, ele acede à restauração do quê? Do coração dele. Hoje vamos ler algumas passagens, mas depois eu vou pregar direito, amém? Atos capítulo número 9, abra aí. Como dizem os brasileiros, se você não gosta de Bíblia hoje, você vai passar mal. Você vai enjoar. Você vai... Aleluia. Atos capítulo número 9, versículo de número 1. Você vai perceber onde é que eu quero chegar. Por isso é que a gente está a passar pelas escrituras, porque elas são a base de toda a pregação. Atos capítulo número 9, versículo do número 1. O que acontece? Esse é o ponto. Nós estamos à procura da evidência. Nós estamos à procura da evidência. O que deve acontecer comigo? O que deve acontecer consigo? O que é expectável acontecer na vida de um homem quando ele acede o quê? A presença de Deus. Nós vimos que os homens de Emaús revelaram-nos quando nós tivemos encontro com ele. O que aconteceu com o nosso coração? O nosso coração queimou, o nosso coração ardeu. Quando Isaías viu Deus, o que aconteceu? Deus purificou o coração dele, colocando a brasa na boca dele. Atos capítulo do número 9, versículo do número 1. Diz assim a palavra do Senhor: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os arguilhões. E ele, temendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Aleluia. Será que a igreja pode ler em voz alta o versículo do número 5? Vamos lá, em voz alta, leia o versículo número 5.
Na igreja era para ler em voz alta. Em voz alta. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Atos capítulo do número 9, versículo do número 5. Vamos lá. 1, 2, 3. Aham. Aleluia. Vocês são uma bênção. Começaram 10 vozes. Depois foi saindo uma por uma. No final acabamos com 2 vozes. Mas veja aí o que aconteceu. Atos capítulo número 9 fala-nos do início da conversão de um homem que chamava Saulo, que após ter sido convertido, ele passou a chamar-se Paulo. A Bíblia vai dizer que ele tinha uma motivação, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito em seu coração. Ele ia para uma cidade a desenvolver e executar o seu trabalho. Que trabalho era? Matar cristãos, prender cristãos, destruir igrejas, destruir células, destruir casas e famílias de pessoas que se reuniam, que se congregavam para falar de Jesus, para adorar Jesus. Só que a Bíblia diz que no seu caminho, no caminho da sua missão, com a sua motivação ardendo no seu coração, a Bíblia diz que veio como um clarão sobre ele. De repente ele ficou cego e ouviu uma voz que bradou e dizia: Paulo, ou melhor, Saulo, por que me persegues? E chamou a minha atenção que tão logo o homem ficou cego, a primeira coisa que ele responde qual foi? Quem és, Senhor? Porque o homem entendeu que ele estava diante de quê? Do Senhor. A nossa questão aqui é: o que acontece com um homem quando o quê? Vamos lá. Quando ele se encontra com Deus. O homem ficou cego e ele disse: não pode ser o Império Romano. O Império Romano não tem capacidade de me cegar na hora. Esse só pode ser o Senhor. Saulo tinha acabado de quê? De se encontrar com Deus, com uma motivação no seu coração. De repente ele vai dizer: quem é, Senhor? Jesus vai dizer: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Por quê? Porque quem persegue a igreja de Cristo não persegue a igreja de Cristo, persegue ao próprio Cristo. E quem persegue a igreja de Cristo e está perseguindo ao próprio Cristo, o que é que vai acontecer? O próprio Cristo se levantará em defesa da igreja dele, que está sendo o quê? Que está sendo perseguida. Porque quando nós falamos de igreja, nós não estamos a falar dessas paredes. Deus não protege paredes, Deus protege o templo dele que ele habita. E o templo que Deus habita, pelo meio do qual ele fala, pelo meio do qual ele se manifesta e pelo meio do qual ele se move, sou eu e é você. Agora veja, quando Jesus diz a ele, com uma motivação no seu coração, matar, quando Jesus diz a ele: sou eu, Jesus, a quem tu persegues, ele pergunta a Jesus: o que queres que faça? O que acontece com um homem quando ele se encontra com Deus? Quando um homem se encontra com Deus, a primeira coisa que tem que acontecer na vida desse homem, sabe qual é? Mudança do coração. A motivação do coração dele era a missão. Ele está a dizer: Jesus, se tu investiste o teu tempo, se tu gastastes o teu tempo, se tu tinhas 1 milhão de coisas para fazer, paraste tudo para vir falar comigo, agora diz-me o que queres que eu faça. Já não importa o que eu quero no meu coração. Eu queria beber, mas tu estás a falar comigo, diz-me o que queres que eu faça. Eu queria roubar, mas tu estás a falar comigo, diz-me o que queres que eu faça. Eu queria matar, Jesus, mas se tu estás a falar comigo, diz-me o que queres que eu faça. Eu queria mentir, eu queria me prostituir, eu queria dormir, eu queria continuar a viver a minha vida de erro, de engano e de mentira. Mas, Senhor, eu estou na tua presença. Se tu estás a falar comigo agora, diz-me o que queres que eu faça. O coração do Paulo mudou. E o que aconteceu? Mudando o coração, mudou a missão.
Mudando o coração, mudou a visão. Mudando o coração, mudou o propósito. Eu sei que ontem nós falamos sobre dons, sobre frutos, sobre batismo, sobre poder. Eu sei que nós falamos sobre línguas. Eu sei que nós falamos sobre todas essas coisas. Mas não vai valer de nada você ser cheio do Espírito. Falar, a própria Bíblia vai dizer, veja, a própria Bíblia vai dizer, não adianta eu falar a língua dos anjos, a língua dos céus, se eu não tiver amor no meu coração. De nada isso me valerá. A primeira coisa que vai acontecer na vida de um homem que investe tempo na presença de Deus, a primeira coisa que tem que acontecer na vida de um homem que se envolve, que se relaciona com Deus, é a mudança do coração, é a mudança do caráter, é a mudança da personalidade. É por isso que você vê um homem nervoso, montando no seu cavalo, e daqui a nada ele teve um encontro real com Deus, e ele esqueceu que ele tinha que matar pessoas. Agora ele vai para a rua direita, se encontra com Barnabé, ele é treinado. O que acontece? As pessoas que ele queria matar eram as pessoas que agora ele estava espiritualmente a alimentar. O que acontece quando um homem se encontra com Deus? Anota aí. A principal evidência de um homem que efetivamente investiu tempo na presença de Deus, viu Deus, experimentou Deus, sentiu a presença, sentiu a visitação de Deus, a principal evidência será o quebrantamento do seu coração e a total redenção a Deus. A evidência mais valiosa, a evidência válida. Nós estamos em 21 dias da presença de Deus. A evidência principal que a tua família, que os teus amigos, que os teus colegas sabem, você foi à igreja, você está a jejuar, você está a buscar a presença de Deus, você fica 5 horas no teu quarto a orar, você fica 5 horas no teu quarto a jejuar. Às vezes o que acontece? A gente está no quarto, orou 1 hora, quando abrimos a porta, deparamos com a mãe, com os irmãos, com os primos, e falam-nos algo. Eu quero, você também está muito chato. Ei, alguém fala, está amarrado no nome de Jesus. Nem parece que você está vindo ao encontro com Deus. Quando você sai do encontro com Deus, as características de Deus passam a ser tuas características. E quais são as características de Deus? Mansidão, temperança, domínio próprio, bondade. Você ficou 3 dias sem comer, sem beber, no monte e na montanha. E quando chegou em casa, não tem comida, não tem água, não tem roupa lavada. Vocês são assim sempre, é a mesma coisa. Eu estou cansado dessa família. Ei, você teve a buscar quem durante esses dias todos? A principal evidência que as pessoas vão esperar ver em mim e ver em si é a mudança do teu coração. Não, na escola eu não posso ser a rabugenta do grupo, o problemático do grupo. As pessoas vão estar vamos jogar futebol. Não, eu estou em jejum, estou com fraqueza, não vou participar 1 semana. Vamos jogar futebol, eu estou em jejum, estou com fraqueza, não vou participar 2 semanas. Vamos jogar futebol, estou em jejum, estou com fraqueza, não vou participar 3 semanas. Os teus amigos sabem que você ficou 3 semanas e qualquer coisa a jejuar. Na 4ª e na 5ª semana eles vão dizer, vamos jogar futebol. O jejum já terminou, eu vou jogar o futebol. E depois você vai chegar no futebol, canela, né? E vai vir o adversário, vai dar uma canela. Seu isso, seu aquilo. Ei, 21 dias. E voltaste pior. A evidência mais válida de que você teve um encontro com Deus. Deus muda o quê? O teu coração. Paulo era homicida. Agora ele está a dizer, Senhor, diz-me o que queres que eu faça. O coração dele. E veja, e eu gosto de Paulo. Por isso é que Deus usou Paulo como usou. Paulo não estava com reticências. O coração dele mudou imediatamente. Paulo não estava a negociar com Deus. Não, isso eu estou aberto, aquilo não estou aberto, isso eu quero. Imediatamente, não foi Deus que lhe perguntou. Não foi Deus que disse a Paulo, eu tenho uma missão para ti. Paulo é que disse a Deus, Senhor, eu estou na tua presença. O que queres de mim? Ouça, quando você está na presença de Deus, não é só para dizer, Deus me cura, Deus me prospera, Deus abre porta. Procure escrutinar o coração de Deus e dizer assim, Senhor, eu estou na terra para ser o quê? Eu estou na terra para fazer o quê? Senhor, revela-te a mim e revela a mim
minha e a tua vontade. O que queres de mim? Não foi Deus, ouça, não foi Jesus que disse: Paulo, eu o Senhor te apareci, tu tens afligido a minha igreja e eu vou te levantar como um grande apóstolo. Paulo é que perguntou: o que queres de mim? Só a Barnabé, quando Deus apareceu, que disse: vai à rua direita, você vai encontrar na casa do fulano de tal um homem chamado Saulo. Ah, mas eu ouvi que ele matava muitos. Deus disse: não, esse camarada é um vaso escolhido para mim. Só a Barnabé que Deus falou. Mas a Paulo, Deus não falou que ele era um vaso escolhido. Paulo é que perguntou a Deus: o que queres de mim? O que queres de mim? Quantos de nós tiramos uma hora para ficar de joelhos dobrados no quarto, na sala, na casa de banho, no quintal, no terraço, no alpendre, aonde for, na praia, no monte, e dizer: Senhor, eu estou cansado de tentar tudo. O que queres de mim? Revela-me os teus desejos, revela-me quem eu sou, mostra-me quem eu sou. Jeremias capítulo 1, um menino de 7 anos teve um encontro com Deus e Deus está a dizer: tu és profeta. Ele está a dizer: eu sou menino, eu sou criança. Deus está a dizer: tu não és menino, tu não és criança. Eu, antes de te formar no ventre da tua mãe, as nações eu te dei por profeta. Jeremias cresceu com a convicção de quem ele era. Muitos de nós estamos aqui 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, e tudo que nós somos é estatística do Instituto Nacional de Estatística. Mas Deus não me colocou e nem te colocou aqui nesse mundo para ser número, para ser estatística. Deus te colocou com uma missão, Deus te colocou com um propósito, Deus te colocou com um chamado. Agora é minha e tua responsabilidade, ao chegar-se ao trono da graça, e dizer: Senhor, revela-me quem eu sou. Eu não sou só um rosto bonito, eu não sou só uma fala mansa, eu não sou só uma voz eloquente, eu não sou só um licenciado. Não, eu não sou só isso, Senhor. Há algo além disso dentro de mim. Senhor, o que queres que eu faça? Ao mudar o coração, automaticamente mudou o quê? A missão e mudou a visão. O que acontece quando um homem está na presença de Deus? Veja, é muito fácil nós dizermos assim: eu sou cristão há 10 anos, eu sou cristão há 20, há 15, há 5, há 3. Ouça, eu tenho estado na presença de Deus, eu não falto nenhum culto. O jejum eu fiz os 21 dias, eu participei da sessão da manhã, eu participei da sessão da noite, e à meia-noite, enquanto todo mundo estava a roncar, eu fazia a minha sessão sozinho, eu fazia a minha sessão sozinha, até as 2, 3 horas da manhã. Ouça, mostre-nos o teu coração antes e mostre-nos o teu coração agora. E aí nós vamos avaliar se você efetivamente o quê? Tem acedido à presença de Deus. Primeiro. E segundo, ali nós vamos avaliar qual é a presença que você tem acedido. Porque quando nós falamos da presença de Deus, nós falamos de 3 dimensões da presença de Deus. Nós falamos da presença de Deus omnipresente, né? Que é o Deus, Salmos capítulo número 127, que fala, que o salmista dizia: se eu for no fundo do mar, aí tu estás. Se eu for no inferno, tu estás. Se eu for para o céu, Senhor, aí é a tua habitação. Deus é um Deus onipresente que está em todos os lugares, ao mesmo tempo, à mesma hora. Amém? Nós falamos dessa presença. Falamos da presença Emmanuel, que é aquela que está, a Bíblia fala que aonde tiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estou no meio deles. E falamos da presença enquanto Shekinah, que é a glória, a nuvem de glória, a presença manifesta de Deus sobre a vida de alguém. Tem vezes que você diz assim: eu tenho acedido à presença de Deus, e a presença que você está a ceder é a presença onipresente, a presença onipotente, e essa presença ela não traz benefício para a vida de ninguém. Essa é a presença fiscalizadora de Deus. É Deus como dono do universo a olhar e a controlar tudo que Ele criou. Não é uma presença que vem com o propósito de proteger, de curar, de guardar, não. É só Deus no controle de todas as coisas. E o que acontece com muitos de nós, às vezes dizemos: eu ouso aceder à presença. A questão é: qual presença? Porque se você acedeu à presença omnipresente, que é a presença de controle, a presença, por exemplo, quem controla a lua para não cair sobre a terra? Quem controla o sol para não cair sobre a terra? Quem faz as coisas de repente é manhã, de repente é noite, as estrelas brilharem, a chuva cair? Isso é tudo controlado por quê? Pela presença omnipresente de Deus.
É o controle de Deus. Não veio para abençoar nada nem ninguém. E se você acede simplesmente à presença omnipresente, o teu coração vai continuar o mesmo, teus desejos vão continuar os mesmos, tua vida vai ser a mesma, tua visão vai ser a mesma, tua história vai ser a mesma, porque não há mudança nessa presença. Mas se você aceder à presença Emmanuel, Deus conosco, se você aceder à presença Shekinah, aí não tem como, a tua vida tem que mudar, o teu coração tem que mudar, a tua história tem que mudar, tua forma de falar tem que mudar, tua forma de pensar tem que mudar, tua forma de agir tem que mudar, tua forma de ser e de estar tem que mudar. O que acontece com o homem quando ele acede à presença de Deus? Quando nós acedemos de fato à presença de Deus, Deus muda o nosso coração. Deus começa a trabalhar no nosso interior. E o grande problema que nós temos aqui, posso falar? Eu posso falar? Nós temos nos dias de hoje cristãos, praticantes e não praticantes, que estão abertos a ir para igrejas e sacrificar o Lexus, que estão abertos a ir para a igreja e sacrificar a mansão, estão abertos para ir para a igreja e sacrificar um avião. Eu falava com a minha mãe ontem e ela contou-nos um testemunho de uma viagem que eles tinham feito para o Dubai. E uns empresários é que fizeram de tudo para poder semear na vida deles. E o que é que eles semearam? Semearam uma viagem num dos hotéis mais caros do Dubai. Eles pagaram tudo. Um pastor é que ligou: mãe, eles estão a pedir, mãe, isso, aquilo, eles querem participar. Lá eles pagaram tudo. Mas esses homens são empresários. A hospedagem ficou avaliada em $13.000. Eles estavam dispostos a pagar $13.000 para pagar o hotel. As pessoas estão dispostas às vezes a sacrificar determinadas coisas, mas a primeira coisa que Deus está looking for, a primeira coisa que Deus está à procura é do teu coração. É por isso que quando Deus procura homens na terra, Deus não olha pela beleza, Deus não olha pela formação, Deus não olha pela família que nasceu, pelo bairro que vive ou viveu, Deus não olha pela dimensão da casa, T1, T2, T3, Deus olha pelo coração. Quando Deus escolheu Davi, Deus apareceu a Samuel e disse: Samuel, pare de procurar um rei. Por quê? Porque eu encontrei um código perfeito. Achei um homem segundo o meu coração. Nós estamos dispostos a sacrificar o material se necessário for. Existe muita gente que não vai despesar, vir para o altar: pastor, esse carro é para ti, irmã, aquela casa é para ti, igreja Y, eu vou pagar aquele terreno, eu vou participar daquilo, eu darei isso, eu darei aquilo. Eu conheço um pastor, eu vou falar quem, que eles construíram uma das igrejas mais lindas de um determinado país, também não direi aonde. E foi um homem que em meio a um culto, enquanto o pastor pregava, o coração dele ardia, e ele levantou e foi lá atrás na irmã do TPA, 50, só que eu falo, se eu falar a moeda, vocês vão saber o país, né? 50 mil algo, 50 milhões, alguma coisa assim. Ou pronto, vou falar assim, equivalente, o irmão, vou falar em dólares para vocês se perderem. O irmão doou num culto aproximadamente 120, 130 mil dólares num culto. Há pessoas que não têm problema em sacrificar o material, mas Deus quer lidar primeiro com o quê? Com o teu coração. Quantos estamos dispostos a dizer assim: Senhor, meu coração é teu, faça em mim o teu querer, faça em mim a tua obra, faça em mim. Ouça, e você consegue facilmente, não precisa ser profeta, olhar para um cristão que você sabe que deu o coração dele a Deus. Não precisa ver, não, eu vejo, o Senhor me mostrou. Não precisa ver nos olhos do Espírito. Nos olhos da carne, as coisas são-nos o quê? Evidentes. Ninguém precisava ser profeta para olhar para Paulo e dizer assim: esse homem aqui deu o seu coração a Deus. Por quê? Porque a transformação dele era radical. Ninguém precisava olhar para Pedro depois da descida do Espírito Santo, encontro com a presença de Deus, para saber que Pedro tinha dado o seu coração a Deus. Por quê? Porque a mudança dele foi evidente e radical. Ninguém precisava ser profeta para olhar para Moisés e dizer assim: esse homem teve efetivamente um encontro com a presença de Deus. Por quê? Porque a mudança dele, a forma como ele começou a viver a sua vida depois do encontro com a sarça, foi completamente
completamente diferente. 2024 tem que ser um ano que as pessoas têm que olhar para mim e para ti e dizer assim: alguma coisa aconteceu na vida dele, alguma coisa aconteceu na vida dela. E quando algumas pessoas chegarem a ti e dizerem o que foi, você tem que dizer: eu tive um encontro com a presença de Deus, e por conta desse encontro a minha vida mudou, minha mente mudou, meu falar mudou, meu viver mudou, meu agir mudou, minhas obras mudaram, meus frutos mudaram, meus resultados mudaram, minhas ações mudaram. Oh, não sei se eu estou a pregar para alguém nessa noite. Em 2024, entre todas as coisas, a principal que Deus quer, a primeira coisa que Deus começa a trabalhar na vida de alguém que tem comunhão e intimidade: coração. Coração. Se o teu coração não estiver a mudar, em 4 anos de cristianismo, você só vem para a igreja. Você tem acedido à onipresença, mas você não tem experimentado a Shekinah, nem o Emanuel. Os homens de Emaú estavam reunidos, estavam 2 no caminho, falando sobre ele. Ele veio no meio deles e eles sentiram o coração arder. Se o teu coração em 5 anos, 10 anos de cristianismo não está a arder, eu lamento te revelar isso. Você tem acedido à onipresença. A onipresença não vai mudar a tua vida. O que muda a tua vida é a Shekinah ou a Emanuel. Mas pastor, eu tenho investido muito tempo. Mas se está a falar como fala, ou como falava, agir como sempre agiu, pensar como sempre pensou, gosta ainda de fumar, gosta de roubar, gosta de matar, gosta de fazer as mesmas coisas da carne, você ainda não teve um encontro com quem? Com Emanuel. O grande problema é que eu estava no gabinete hoje, eram sensivelmente 16, 17 horas. Inclusive eu vou marcar esse encontro com meu pai para a gente poder falar sobre isso, porque eu estou a ver as mensagens que meu pai está a trazer. Eu sou filho dele também, não tinha como ser diferente. Nós estamos numa cadência e eu fiquei, enquanto eu meditava, acho que é por isso que eu fiquei cansado, eu fiquei triste, igreja. Por quê? Porque nós estamos numa estação. Primeiro, a culpa não é da igreja, a culpa é nossa, dos sacerdotes. Nós já não estamos a pregar Jesus. Nós não sabemos pregar Jesus. Tem pastor que já não sabe pregar Jesus. Só sabe pregar: receba a chave do carro, receba marido, esse ano a prosperidade vem. Prega Jesus. E como consequência de nós não pregarmos mais Bíblia, salvação, arrependimento, regeneração, transfiguração, transformação, santificação, como consequência de nós já não pregarmos isso, o que é que nós temos? Nós temos nas nossas igrejas pessoas que choram no culto e caem bêbados na festa. E a Bíblia está dizendo: uma fonte não pode produzir 2 águas. Não, você está chorando. Essa presença que você está sentindo aqui no culto, que presença é essa que você está sentindo? Não, pastor está nos condenando. Não, eu não estou a vos condenar. Eu já disse: eu vos amo demais para vos condenar. Eu quero vos ajudar a não ir para o inferno. Não, que presença é essa que você sentiu? Estamos a adorar, também caiu. Assim, e em algumas igrejas, aquela manifestação profética que o Espírito toma as pessoas no meio da igreja. Assim diz o Senhor: eu sou o Rei da Glória. Ok, tá bom, profetizou. Depois vamos ver o estado da irmã ou o estado do irmão. Veja uma coisa, eu não estou a condenar ninguém. Foi no Mussulo, não tem mal nenhum ir no Mussulo. Eu também costumo ir com a minha família. Só que chegou no Mussulo: hey, estamos no Gampupu. Olha. Não, calma, aquele espírito que te usou, qual a Bíblia está dizendo que o teu corpo é o templo dele. Agora você levantou o teu telefone com aquele fato de banho a mostrar para todo mundo: o teu corpo é templo do Espírito Santo. Ouça, Deus não se deixa enganar. A única pessoa que deixa enganar somos nós, homens. O problema não é de quem está sentado ali, o problema é de nós que subimos aqui, que com medo de perder o irmão que dá o maior dízimo. Porque, let's be honest, let me preach like I'm feeling. O grande problema qual é? É que o grosso das nossas igrejas, os maiores contribuintes financeiros, sabe quem são? São os maiores pecadores que estão na igreja. Ainda bem que nessa igreja, graças à misericórdia do bondoso Deus, os maiores semeadores sou eu e a pastora. Então não vai sair nenhum maior semeador. Ninguém semeia mais nessa obra do que eu e a pastora.
Então, se alguém tiver que sair porque me falaram pecado, me falaram das minhas coisas, não vai ser o maior semeador. Mas o grande problema é que muitas igrejas, eu peço perdão pelo que eu estou a falar. Eu peço perdão pelo que eu estou a falar. O grande problema é que nós... Está ali a irmã fulana. A irmã fulana é a irmã que vem no gabinete e deixa bons envelopes no pé do pai. Se o pai falar isso, é aquilo tudo que o pai vai pregar hoje, é a vida dela. Vou pregar a vida dela para ela se arrepender e ir para o céu, do que continuar a trazer milhões e morrer e ir para o inferno. E morrer e ir para o inferno. E o pior, não é só ela ir para o inferno. Eu já disse ontem, tem gente que vai para o inferno à toa. Não é só ela que vai, o pastor que não pregou a verdade também vai. Porque quando o telão se abrir, Deus vai dizer: olha, a bilionária da tua igreja a arder lá no espeto de Satanás. Está a arder por quê? Porque aquele dia eu te disse, prega isso, e você teve medo de falar isso. Por isso é que nós temos nas nossas igrejas, com todo o respeito, as nossas igrejas agora parecem mais clube. Porque você vê a irmã que domingo está linda e bonita, aprumada na igreja, é a mesma irmã que sexta-feira está linda e bonita, aprumada na discoteca, aprumada na desbunda. É a mesma pessoa. Com todo o respeito, que raio de cristãos é que nós estamos a ser? Eu tenho Jesus, o teu coração não é dele, você não tem Jesus. Você tem acedido à onipresença. Quer dizer que você está no nível do sol. Você só está existindo. O sol nesse momento. Oh, filha, tudo bem? Oh, ok. Veste mesmo no culto certo. Até era melhor até eu fingir que nem te vi. Era melhor até eu fingir que não te vi. Mas veja uma coisa. O que acontece com o sol? O sol não beneficia mais da intervenção de Deus. Deus já lhe criou, já lhe programou, ele só existe. Quando você acede à onipresença, é isso que acontece contigo, você só está existindo. Mas quando você acede a Emmanuel, quando você acede a Shekinah, o pecado te cheira mal. Você não tem mais conforto em roubar, conforto em matar, conforto em dar o teu corpo a todos os homens por conta de dinheiro. Conforto de hoje. O mundo prega que o homem que tem várias mulheres, esse é o VIP, é o bambambam. Esse é o mais podre de todos. E domingo esse irmão está na igreja conosco. O que acontece com um homem quando ele acede à presença de Deus? É impossível. Você viu a transformação de Moisés, irmãos? Não foram 24 horas, foi uma conversa com Deus. E se você lê Êxodo capítulo número 33, Êxodo capítulo número 3, aliás, quando Deus aparece a Moisés, você vê as coisas que Deus falou a Moisés, não tem nada de tão impactante assim. Eu estava a chorar no meu gabinete, eu estava a ler Atos, nós estamos a estudar Atos, né? Eu estava a chorar, eu estava a dizer, Jesus, quando você começa a fazer a viagem, você vê no momento que Pedro se encontra com alguns discípulos, no momento que Paulo e outros vão se encontrar com alguns discípulos, a morte de Filipe, as coisas que eles pregaram, são coisas que nós conhecemos, a história de Moisés, a história dos profetas, mas no final, 4.000 pessoas. O problema é eu descobrir algo, amados irmãos, até os nossos resultados estão condicionados ao condicionamento do nosso coração. Por que Deus vai colocar $1 milhão na minha mão? Por que Deus vai colocar $1 milhão na tua mão? Para fazer o quê? Deus, ouça, Deus, eu vou falar sobre isso esse ano. Parceiros de Deus, acho que eu falei o ano passado sobre isso no antigo templo. Parceiros de Deus, Deus está a todo tempo à procura de alianças. Aleluia. O que Deus fez com Abraão foi o quê? Uma aliança. Deus está todo tempo à procura de aliados. Eu vou te enriquecer, eu vou te dar um dom, eu vou te prosperar, eu vou te curar. E no final do dia, o que eu ganho com isso? Eu vou abrir essa porta para ti. No final do dia, o que eu vou ganhar com isso? A motivação do nosso coração. E é isso que acontece nas nossas igrejas. O irmão ficou milionário, saiu, desapareceu. A irmã conseguiu, agora é diretora, já não vem mais para a igreja. Eu não sei se eu contei, meu Deus. Ontem chegamos, tinha alguém, não vou dizer a posição da pessoa, mas era alguém que, irmãos, era a posição máxima no serviço dessa pessoa, uma mulher. E quando essa pessoa chegasse no serviço, eu prego honra, mas aquilo era já exagero, até parecia que ninguém mais podia respirar.
é parar tudo. Arrogância. E a Bíblia está a dizer o quê? Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. 12 horas, 13 e tal, estava a sair da igreja. Perdeu o prestígio todo, perdeu o status todos. O pior não é isso. Quando queria a posição, a última posição que essa pessoa esteve, quando queria, ia na igreja. É da igreja do meu pai. Ia na igreja, orava lá. Pai, Deus vai abrir essa porta, minha filha. Quando a porta abriu, já não vinha mais para o culto. Quando a porta fechou, até nas vigílias. Aquilo é vigiar para esse povo. Deus está à procura de alianças. Se Deus te colocar nesse momento, o nepotismo, então o José era nepotista. Nem todas as coisas é nepotismo. Deus coloca pessoas em posições para que sejam influência para o reino de Deus. Se Deus te colocar nesse momento como presidente da Assembleia Nacional, ele vai ganhar o que com isso? Você vai abrir porta para outros do reino entrarem? Você vai cortar as coisas erradas? Por exemplo, comprar esses Lexus que se compraram. Eu não sei até. Eu estou a esperar só o meu tempo. Não, é completamente errado. Eu tinha na minha cabeça que a caixa de coxa era 14 mil, que já é caro. Mas ontem a diaconisa disse que já está 16 e qualquer coisa, né? Daqui a nada uma caixa de coxa vai custar 20 mil kwanzas. Mas compraram Lexus avaliados em bilhões de kwanzas. Não é porque o pastor não está lá. Se eu estivesse lá, eu ia ser voz. E vocês vão ver o que Deus vai fazer na minha vida. E vocês vão ver onde é que eu vou chegar. E quando eu chegar, vocês vão ver se eu não vou ser voz. O problema é que as pessoas estão a vir para a igreja. Mas elas estão a vir para a igreja com reservas. Não, eu vou para a igreja porque... E mais, o pior, sabe o quê? Elas estão a vir para a igreja às vezes na má fase. Vem nessa má fase, mas cola em Jesus. Às vezes o coração, eu estou com uma angústia, eu estou com uma fase menos boa. O que é que acontece? Há uma semana, a fase menos boa passa, o irmão pode ninja. A irmã pode ninja. Não, quando você vem procurar Deus, vem procurar porque Deus te quer de corpo, alma, espírito. Deus não te quer pela metade. Deus te quer de todo o coração. Deus te quer inteiro. A principal evidência do encontro fundamental com a presença dele é a transformação do teu coração. É a transformação do teu coração. Amados irmãos, eu estou a falar essas coisas porque eu sou jovem. E muitas dessas pessoas que eu estou a falar, eu conheço. Alguns eram meus amigos, minhas amigas. Eu conheço, eu sei. Aí, algumas dessas pessoas ainda continuam na vida antiga. Ainda continuam com os desejos antigos. Mas querem pregar Jesus nos colegas, querem pregar Jesus nos amigos. Está a pregar Jesus com fundamento de quê? Está a pregar Jesus com fundamento de quê? Se você nem é completamente de Jesus. Por que Deus quer o teu coração? Provérbios capítulo número 4, versículo número 23. Sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Quando Salomão fala de fontes da vida, Salomão está a dizer, porque do teu coração que procedem os desejos e as vontades, quer sejam elas boas, quer sejam elas ruins. É por isso que a primeira coisa que Deus quer trabalhar quando você está com Ele é mudar o teu coração. Por quê? Porque Deus, ao mudar o teu coração, Ele está a mudar as tuas vontades, está a mudar os teus desejos, está a mudar a tua motivação de vida. Está a mudar a tua motivação de vida. Então, há pessoas que estão na igreja, receberam o dom do Espírito, receberam línguas. Deus está a trabalhar nisso, Deus está a trabalhar naquilo. Ouça, Jesus disse assim: acontecerá que nos últimos dias muitos chegarão a mim e dirão: Senhor, Senhor. Jesus vai dizer: afasta-te de mim. Por quê? Porque não te conheço. Mas Senhor, eu ressuscitei mortos, não te conheço. Senhor, eu curei enfermos, não te conheço. Senhor, eu falava em línguas, não te conheço. Senhor, eu profetizava como ninguém, não te conheço. Por quê? Porque dom não salva, fruto não salva, talento não salva, poder não salva, línguas não salvam, mas há um coração quebrantado e contrito, disse Davi no Salmos capítulo número 51, Deus não desprezará.
quando Jesus está a dizer que eu vou te rejeitar, quando Jesus está a dizer eu vou te negar, não se assegure nos teus dons, não se assegure nos teus talentos, não se assegure no fato de que você teve poder, não se assegure no fato de que você falava a língua dos anjos. Jesus está a dizer, eu rejeitarei a muitos desses. Por quê? Porque o coração deles, os frutos deles, as obras deles não eram boas. Assegure-te em ter o quê? Um coração corrigido por Deus, mudado, transformado, um coração correto aos olhos de Deus. Pastor, está a pregar perfeição? Não existe. Quem é da X é de saber, eu digo sempre, todos somos pecadores. Essa igreja, na fila número 1, quem é? Quem é? Eu sou o primeiro, porque eu tenho erros, eu tenho falhas, eu tenho transgressões. Mas quando você tem o coração correto, quando o teu pecado é descoberto, quando você desenvolve a consciência do pecado, a primeira coisa que você faz é correr na presença de Deus e dizer assim, Senhor, cria em mim um coração reto, cria em mim um espírito puro, não me tires fora da tua presença, perdoa os meus erros, perdoa. Não, nós temos que viver com a consciência do erro e do pecado. O problema é que hoje o casado e a casada vai adulterar e vai voltar em casa, vai viver como se nada tivesse acontecido. E domingo está aqui, receberei coroa, receberei. Vai receber coroa de espinho com fogo, porque a coroa da glória não vai receber. O problema é que nós estamos aqui, nas nossas igrejas, eu não estou a falar só X, nas nossas igrejas aqui, eu espero que não, no nome de Jesus, mas, Jesus Cristo, vou falar mais, só abrir a Bíblia. Nas nossas igrejas, eu ia falar algo, mas ia ser muito pesado, Jesus. Domingo, um coro de 25 pessoas. De 25 pessoas. 22 estão em pecado. Um coro de 25 pessoas. Sábado, 5 passaram a noite com o namorado, em fornicação. Receberei coroa. Receberei. Não receberás coroa. Não receberás coroa. Mas eu estou a dizer assim, nós os pastores temos a maior culpa nisso. Por quê? Porque nós estamos mais preocupados em empoderar financeiramente a igreja do que dizer assim, a coisa mais importante é você cuidar que Deus corrija o teu coração. Porque você vai ser alguém com Lexus, mas no inferno. Abra aí, 2 de Crônicas. Capítulo de número 25. Jesus Cristo, ora. Segunda de Crônicas 25. Já todo mundo lá está? Versículo número 1 diz assim: era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadá de Jerusalém. E fez o quê? O que era reto aos olhos do Senhor. Vamos lá. Mais uma vez. Vir para a igreja é errado aos olhos do Senhor? Mas Deus está a dizer, se você vem com teu coração, aqui o que a Bíblia está nos falando em 2 de Crônicas, não é só o coração, é a condição do coração, motivações, o que alimenta a tua alma diariamente, o que te sustenta diariamente. Então é possível você aparentemente estar a fazer coisas boas, mas com uma motivação completamente o quê? Errada. O exemplo vivo disso era Saul, que por impaciência e por pressão não queria esperar Samuel, para Samuel oferecer o sacrifício a Deus. Oferecer sacrifício a Deus é algo mau? Vamos lá, igreja. É algo mau sacrificar ao Senhor? É algo mau apresentar ofertas ao Senhor? Mas se é um ato que não é tua responsabilidade de fazer e você o faz, a motivação do teu coração está o quê? Errada. Então é possível, aparentemente nós fazemos algumas coisas e estarmos a fazê-las com a motivação errada. Por quê? Por conta da condição do nosso coração.
O homem estava a fazer algo que era bom, mas não estava a fazer do coração inteiro. E é o que acontece com os crentes da nossa geração. O crente do século 21, ele vem quarta à igreja, ele vem sexta à igreja, ele vem domingo à igreja, ele participa no jejum, mas quando o jejum está no fim, ele está dizendo assim: cara, eu não vejo a hora do jejum terminar. Por quê? Porque 4 de fevereiro tem a festa do malvado no barco. É no barco, né? Tem a festa do barco. Eu não perco essa por nada. Há cristãos que quando as igrejas estão em longos períodos de jejum, 40 dias, 50 dias, 60 dias, 70 dias, ele fica como se estivesse obrigado, oprimido. Por quê? Porque ele vê o estado dos amigos. Foram no sítio Y. Não, eu estou em jejum, não posso participar dessas coisas. Não, você não pode não participar porque você está em jejum. Você não pode não participar porque Deus te marcou para ser luz do mundo e sal da terra. É só por isso. Não, eu não. Os colegas vêm, vamos roubar o bolso, vamos fazer uma fatura falsa. Não, estou em jejum, essa semana não. Não, você não pode não participar porque essa semana está em jejum. Você não pode não participar daquele esquema porque aquele esquema é errado. Porque aquele esquema é abominável, é pecado. A motivação não é porque eu estou em 40 dias de jejum. A motivação é que isso não vai agradar o coração do meu pai. E por isso eu estou fora do esquema. É só por isso. Mas o que acontece conosco? Nós estamos a servir a Deus, a fazer coisas que são agradáveis a Deus, mas com a motivação errada. O que acontece nos finais de anos? Vigília da virada, cantando, la copa, 2024 é o meu ano, pastor disse ia terminar 1 hora, então, 1h30, pastor está a demorar. Pegou a pasta, pegou as coisas, saiu. E depois o que vai? Você entra no estado da irmã. 5 estados na vigília. Receberei coroa. Receberei coroa. Ok, você vai lá, irmã se consagrou hoje. 1, 2, 3, 5. Quando você abre o 6º, meu filho também estava. Amados irmãos, eu sei, eu estou a falar assim para parecer leve. Mas é assim que os cristãos de hoje estão. Infelizmente, é assim que nós estamos. Estamos a fazer coisas que agradam a Deus, mas estamos a fazer pela metade. Você veio profetizar o teu ano, faz funs em casa, faz macaiabo, faz um prato de forno e reúne a tua família. Ouça, você não vai morrer se você não passar virada no sítio YXZ. É por isso que pela graça de Deus, sempre que a gente faz a virada, o que é que a gente faz? Fazemos já que o nosso farnel, quem quer comer, come, quem quer ficar, fica, para alguns vencerem a tentação. Mas ainda assim, esse ano, aqui na X, pessoas vieram na vigília, saíram da vigília, foram no Apupu. E depois, gabinete com pai, as coisas não ficam como? Deus sabe que no dia que Ele colocar $1 milhão na tua conta, Deus sabe que no dia que Ele permitir que você assine aquele contrato, Ele vai te perder de vez. Por quê? Porque muitos de nós não somos de Deus por inteiro. 2024, Deus não te quer pela metade. Deus te quer de todo o coração. Deus te quer de pleno, corpo, alma, espírito. Eu sei, principalmente os jovens, às vezes o nosso medo é: mas eu vou me entregar totalmente a Deus, vou perder o brilho. Não vai perder o brilho. Você, pastor, tem brilho. Nesse jejum não estou com muito brilho, né? Porque estou a sacrificar. Mas o vosso pastor não tem brilho. Falem alto, não fiquem com inveja no nome de Jesus. Então eu também sou jovem, não perdi o brilho. Você não vai perder o brilho. Vou perder a boa vida. Não vais perder a boa vida. Não vais perder. Vou ter que deixar de trabalhar. Não, isso aqui é os religiosos que te ensinam isso. Que para vir para Jesus é vestir à toa, é cheirar mal, é não trabalhar, é não estudar, é não se formar. Não, você pode fazer todas. Aliás, é desejo de Jesus que você faça todas essas coisas. Por quê? Porque quando você entrar no palácio, você vai ser sal e luz no palácio. Quando você entrar na Sonangol, você vai ser sal e luz na Sonangol. Quando você entrar na AGT, você vai ser sal e luz na AGT. Quando você for para a Unitel, você vai ser sal e luz para a Unitel. Quando você for no sítio A, B, C e D, você vai refletir uma luz diferente dos demais. E com essa graça você vai afetar outros. Porque se fosse desejo de Deus que todos viemos para o cristianismo, agora temos que sofrer. José era servo de Deus, governador. Davi príncipe, era rei. Daniel era príncipe. Esther era rainha. Débora era juíza. Esses homens todos não serviam a Deus.
e serviam a Deus numa dimensão mais profunda que a minha e do que a tua. Davi conversava com Deus. Davi era rei e era profeta. Davi conversava com Deus. Salomão era rei. Então esses homens, essa ideia de que você vai ficar pobre é mentira. O que vai acontecer contigo, ouça, quando você se encontrar com Deus, vai acontecer o mesmo que aconteceu com Paulo. Deus corrigiu o coração dele e Deus lhe mostrou a missão dele. Deus simplesmente vai fazer o quê? Vai te mostrar a tua missão. E se você encontrar a tua verdadeira missão com Deus e em Deus, você vai prosperar nela. Pastor, assim eu vou ter que ser pregador? Não, nem todos. A igreja precisa de empresários, de médicos, de doutores, de políticos, de juristas, de advogados. A igreja precisa de pessoas que façam parte de todas as esferas sociais, só que todas elas com o coração dado a Deus. Agora, a consciência do pecado tem que estar ativa em mim e em ti. Que as coisas que abominam a Deus, nós vamos ter que fazer o quê? Nos sacrificar para conseguir o quê? Abrir mão delas. Nós não estamos a pregar perfeição, porque ninguém é. Nós estamos a pregar a purificação. Os atos de purificação, eles existiam no antigo tempo por conta de quê? Porque existia o pecado. Então eles faziam atos de purificação para purificar o sacerdote, para purificar a nação, para purificar o povo. Nós vamos melhorar na condição. A Bíblia fala que o cristão deve evoluir tanto em Deus ao ponto de se assemelhar, de chegar à semelhança do cabeça da igreja, que é Jesus. Você não vai ser perfeito, mas nós podemos ser o quê? Semelhantes a Jesus. Quando olharam para Pedro, disseram, esse parece como um deles. Parecesse com Jesus. Ouça. Inclusive, uma das principais condições que espíritos imundos estão sempre a visitar vidas, a atacar vidas, é a condição do coração deles. Um coração obstinado abre porta para maus espíritos agirem, trabalharem. Uma das principais condições de pessoas estarem sempre a terem ataques satânicos, visitação demoníaca, portas fechadas, a estarem numa nuvem negra por anos. Uma das principais condições é a condição do coração. De igual modo, aliás, é uma das principais condições de Deus não abençoar determinadas pessoas em dimensões super altas. Alguém diga condição do coração. Por quê, pastor? Porque há um coração quebrantado, o Senhor não despreza. A principal evidência de que na caminhada do cristianismo você está a relacionar-se com Deus, de que na caminhada do cristianismo você está a aceder à presença de Deus, vai ser o quê? A transformação do meu e do teu coração. Alguém diga evidências. Até aqui a palavra do Senhor Jesus. Vamos celebrar bem forte. Oh, vamos celebrar! Isso, coloque-se em pé. Vamos celebrar Jesus. Evidências. Evidências. Ninguém vai saber que você teve acesso a Deus, que você busca, serve a Deus, que você tem comunhão com Deus pelo carro lindo que você tem. Na verdade é um choque. Por isso é que você vê a nível das redes sociais as pessoas sempre a baterem em cima dos pastores, porque eu não sei onde é que eles foram tirar essa ideia de que pastor tem que ser pobre, de que pastor tem que ser miserável. Esses pastores também estão sempre a vestir bem, estão sempre a cheirar bem. Esse pastor vivem bem, tem bons carros. Olha, os filhos dele foram para Portugal, agora os filhos foram para... mas os teus filhos vão para Portugal, os nossos não podem ir. Você veste bem, nós não podemos vestir bem. E esse nosso trabalho é um trabalho complexo, porque tem hora de entrar e às vezes não tem hora de sair. Assim eu fiquei 2 semanas aqui a dormir na igreja, 2 semanas dos 21 dias, no chão do meu gabinete, sem condições. Graças a Deus já tenho ar-condicionado. No final do dia,
comprei o meu Ranger. Não, olha, comprou o Ranger, nos roubou. Quem? Vocês têm noção do sacrifício que é ser pastor? Eu já vos contei a história de uma discussão que eu tive com o meu colega, que ele só estava dizendo, não, vocês fazem muito dinheiro, eu vou ficar na contabilidade. Eu disse, não, filho, antes de vir na contabilidade, você tem que desenvolver a graça de orar para os cegos e verem. Você tem que orar para os enfermos e eles ficarem curados. Você tem que orar para os surdos e eles ouvirem. Você tem que conseguir profetizar para a vida de pessoas. Você tem que orar para os desempregados e as portas dos empregos se abrirem. Você tem que conseguir fazer isso tudo, filho. Lá ele parou com a conversa do dinheiro. Por quê? Porque as pessoas só pensam, a boa vida dos pastores. Os obreiros, pelo menos aqui, sabem, sempre que possível, e esse ano, março, nós vamos ter um encontro com os parceiros, e eu vou apresentar o relatório financeiro. Nós não precisamos esconder nada, filhos. Quando também tivemos a fazer milhões e bilhões, também vamos dizer que a igreja está a fazer milhões e bilhões. Como não estamos a fazer ainda, também falamos. O pastor não costuma falar? Não costuma falar? Quanto é que a igreja faz, quanto é que temos, quanto é que angariamos? Eu falo. Abertamente, não temos problema com isso. E digo sempre, no dia que eu começar a roubar na igreja, essa senhora vai ser a primeira pessoa a sair da igreja. Porque ela é que controla o dinheiro. Ela vai falar, não, o pastor está nos mentindo. O pai disse que fizemos só 500 mil. Esse mês entrou 1 bilhão de kwanzas. Ela vai ser a primeira pessoa a sair da igreja. Por isso é que nós temos a coragem e a audácia de chegar aqui abertamente. Só que nem todos são nossos, né? Então a gente não fala assim todas as coisas abertas. Mas em alguns encontros específicos, em algumas fases, a gente fala. Eu podia pedir o relatório da faturação de janeiro. Agora chegar aqui, olha a igreja, janeiro adquiriu-se isso. E gastou-se com isso. Janeiro a igreja gastou o que comigo? Comida só. E sumo, água. É só o que a igreja me paga. Salário não me pagam há não sei quanto tempo. Não me pagam salário na vossa igreja. Mas eu já disse na diaconisa, esse janeiro eu tenho que sair com a minha família. Eu não sei como é que vão fazer. Vão reunir com o povo. Eu não sei. Mas vão ter que começar a me pagar salário. Vão ter que me pagar. Vão ter que me pagar. Ah, pastor, tem que ter salário. Se o teu pai tem salário, eu não posso ter salário por quê? O homem de Deus, a título de brincadeira, ele disse assim, se até o pecado tem salário, eu que prego vida não vou ter salário por quê? O problema é só que as pessoas não têm noção. Há pessoas que chegam às vezes a nós de rastos, com desejo de morrer. E a gente tem que, não é falar só porque, não, a tua boca se encheu de alguma coisa. Escrutinar o coração de Deus para conseguir tirar algo do coração de Deus específico para a vida daquela pessoa. Isso não se consegue com dinheiro. Isso é consagração. Eu tive a me ver, Jesus. Mas eu gosto de ficar magro. Já não estou a gostar de ficar gordo. Estou a gostar de emagrecer. Filha, estou magro? Não estou magro. Está amarrado. Quer dizer, como te falei aquilo, agora queres te vingar de mim. Corrija esse coração no nome de Jesus Cristo. Mas veja. Deus, Ele vai te prosperar. Isso, ouça. Isso é uma... Diga. Não percebi. Como é que Deus vai te prosperar? Você trabalha e beneficiando da graça de Deus. Nem é comum o pastor fazer isso nos cultos, né? Mas respondendo só já a sua pergunta, todo homem de Deus, ou da Bíblia, que Deus seu, ele primeiro trabalhou. Mas só que ele não estava a trabalhar sozinho. Todos eles estavam a trabalhar de graça, debaixo de bênção, debaixo de promessa, debaixo de impactação, e o coração deles estava alinhado com Deus. Ouça, quando você vive isso tudo que eu acabei de falar, você vai experimentar o que Jacó experimentou, pegar pau, colocar na água, e a cor dos animais mudar, só para ele ficar com o maior número de animais. Esse homem tinha o quê? Bênção, promessa e o coração alinhado com Deus. Deus vai te prosperar. Eu disse nos primeiros dias desse jejum, eu estou a descobrir nessa jornada que ficar rico e tirar coisas de Deus não é fácil, não é difícil, aliás. É só desenvolver o quê? Intimidade com Ele. Deus dá, essa estratégia quem deu para Jacó? Deus. Josué foi tomar uma terra que mana leite e que mana mel.
Quem lhe deu a estratégia de como entrariam? Uma terra que nenhum adversário nunca conseguiu penetrar. Como é que eles conseguiram penetrar na terra? Quem deu a estratégia? Não foi o entendimento de Josué. Foi o quê? A presença de Deus que estava sobre Josué. Deus disse: Josué, a estratégia é simples. Simples, Senhor. Como? Girem aqui 7 vezes. Na 7ª gritem. As muralhas caíram todas. Quem lhe deu essa estratégia? Deus. Deus dá estratégia. O problema é que nós estamos a vir para Deus compartimentando as áreas da nossa vida. Deus tem resposta para todas as áreas da tua vida. Nesses 21 dias, umas 4, 5 pessoas estavam a lutar com a vida sentimental. É o Joaquim ou é o Mingo? É a Antônia ou é a Maria? Todas já receberam resposta. Todas, em 21 dias de oração. Até o homem ideal para ti, Deus sabe. Até a mulher ideal para ti, Deus sabe. Só que você não quer orar para isso, porque às vezes você já está a lidar com o que não é ideal. E você já sabe, se eu perguntar isso a Deus, Deus vai me dizer não. Então, se Ele me disser, como eu quero sofrer, esforçar mesmo, então eu ainda vou ficar ali, até que daqui a nada o teu coração é quebrado. E agora, pai, mãe, eu estava com ele 5 anos, mas olha o que ele fez comigo. Porque você não quis ouvir Deus. Eu e você podemos evitar problemas desnecessariamente. Invista tempo. Invista tempo. Não tem na Bíblia homem e mulher que teve comunhão com Deus e falhou. Os que falharam foram obstinados, rebeldes, falharam na aliança. Se você investir tempo na tua comunhão com Deus e Deus te apresentar a missão e você se propor caminhar nessa missão, você não vai falhar na terra. E se você não vai falhar no céu, a coisa mais linda qual é? É que você não vai falhar na tua entrada no céu também. A principal evidência que os homens vão encontrar em mim e em ti não é outra, senão o quê? A correção do meu e do teu coração. Corrigir o nosso coração. Não, agora preciso pregar. Hoje não é um dia de perguntas e respostas. Pastor não costuma fazer isso nos cultos. Tem mesmo que fluir. Corrigir o meu e o teu coração. A principal evidência que os homens vão olhar e encontrar na minha e na tua vida não é um Lexus. Lexus é consequência. Uma casa bonita é consequência. Por quê? Porque o mundo está cheio disso. E quando nós olhamos para essas casas, nunca passa pela nossa cabeça que é um cristão que vive lá dentro. Tem que ter coisas nas nossas vidas que na vida deles não tem. Deus nos colocou nesse mundo para sermos reis e sacerdotes. Sacerdotes são pessoas que carregam a presença de Deus. Quer dizer que você é um sacerdote na Sonangol, você é um sacerdote na universidade, você é um sacerdote no teu local de emprego. Você pode afetar a vida de outras pessoas com a presença de Deus. Mas tem que ter o quê? Tem que ter Deus, porque você não pode dar o que você não tem. Eu posso ouvir o amém dessa igreja? Amém. Isso, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. E você vai orar comigo no nome de Jesus. Diga: Senhor, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu entendi que a coisa mais importante na caminhada com Deus é a correção do meu coração. Diga: meu Pai, ajuda-me a corrigir e a manter o meu coração correto. Ajuda-me a corrigir e a manter o meu coração correto. Hoje eu submeto o meu coração a ti, em nome de Jesus. Diga: meu Pai, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Diga: meu Pai, tira de mim o orgulho, a soberba, a vanglória, a murmuração e torna-me simples e humilde como tu és, em nome de Jesus. Isso, levante a tua voz e começa a falar com Deus. Isso, fale com Deus para te ajudar a corrigir o teu coração. Fale com Deus para te ajudar a corrigir o teu coração e a manter o teu coração correto.
Fale com Deus para tirar todas as coisas más. Orgulho, soberba, rabugice, todos os erros que estão em ti. Você se conhece. Siga, Senhor, tira de mim essas coisas e torna-me mais simples, torna-me mais humilde como tu, torna-me mais humilde como tu. Renova o meu espírito, cria em mim um coração reto, cria em mim um coração puro. Hoje, Senhor, eu submeto a ti o meu coração, eu submeto a ti o meu coração para experimentar transformação, para experimentar libertação. Regenera-me, muda o meu coração. Ao mudares o meu coração, estarás mudando a fonte da minha vida, estarás mudando a minha motivação, estarás mudando a minha forma de agir, estarás mudando a minha forma de falar, estarás mudando a minha forma de ser, estarás mudando a minha forma de estar, estarás mudando os meus pensamentos. Muda o meu coração, muda o meu coração e apresenta a minha missão. Meu Pai, que o meu coração não queime mais pelas mesmas coisas, que ele queime por ti, que ele queime pela tua presença e pelas coisas que tu me vais apresentar. Isso, levante a tua voz e fale com Deus. Fale com Deus, fale com Deus. Fale com Deus. Ajuda-me a corrigir o meu coração. Ajuda-me a corrigi-lo e a mantê-lo correto. Ajuda-me a corrigi-lo e a mantê-lo correto. Qualquer coisa em mim que não te agrada, Senhor, retira, retira, retira. Qualquer coisa em mim que não te agrada, retira. Se é soberba, se é orgulho, se é vanglória, qualquer coisa, se é arrogância, se é algum pecado, retira, retira. Se é mentira, se é inveja, se é cobiça, retira o que não te agrada, retira o que não te agrada. Trabalha no meu coração, trabalha no meu coração, muda o meu caráter, muda a minha conduta, muda a minha personalidade. Oh, meu Pai, corrija o meu coração para andar de forma que te agrada. Corrija o meu coração para andar de forma que te agrada. Corrija o meu coração para caminhar de forma agradável a ti, para encontrar a missão. Isso, fale com Deus. Fale com Deus. Corrija o meu coração. Transforma a minha vida. Muda a minha forma de ser e de estar. Isso, fale com Deus. Se há algo em ti que você sabe que não agrada a Deus, peça para Deus estender a mão dele e tocar. Peça para Deus estender a mão dele e retirar. Transforma-me, Senhor. Em nome de Jesus. Diga, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus, nós te pedimos, transforma o nosso coração. Corrija o nosso coração. Mude-nos de tal forma que quando nos verem a nós, te vejam a ti. Que quando nos verem a nós, te vejam a ti. Diga, meu Pai, corrija o meu coração. E que 2024 eu seja a autêntica luz do mundo e um autêntico sal para essa terra. Em nome de Jesus, fale com Deus sobre essa oração. Corrija o meu coração. Corrija as fontes dos meus desejos. Corrija as fontes das minhas ações. Corrija a fonte da motivação da minha vida. Corrija as fontes dos meus pensamentos. Corrija totalmente o meu coração. Quando me verem a mim, te vejam a ti. Que eu seja sal, que eu seja luz, que eu seja o resplendor da tua glória, que eu seja o resplendor da tua graça, que eu seja a evidência da presença de Deus. Oh, Senhor, transforma-me no acesso à tua presença. Transforma-me, muda-me, molda-me, liberta-me, cura-me. Oh, Senhor, faça a tua obra em nós. Isso, ore, 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 ore. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Apresente a Ele as tuas falhas, as tuas deficiências, as tuas fraquezas, as tuas debilidades. Aonde você quer que Ele toque, aonde você quer que Ele interaja. Fale com Deus. Coloque na minha boca fogo e purifica-me.
Purifica-me como purificaste Elias. Purifica-me como purificaste Isaías. Purifica-me com teu fogo. Santifica-me, limpa-me, torna-me puro e um templo agradável a ti, Senhor. Era baracabashura balagada. Era barroco bobo 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 sharabaha. Ira balabacoro bobo bobo sharababa. Reco brosia rabaleke regedia rabaha. Riborobo sharaco barabalagada. Em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós ouvimos a tua palavra. E a forma que tu usas para manifestar a tua vida, grandeza, é por meio de nós. Senhor, nós estamos aqui nesse lugar. Estamos todos com a consciência de que somos falhos, de que somos pecadores. Nós oramos, Senhor, por transformação, por regeneração, por mudança total do nosso coração. Senhor, que a mudança, a evidência da tua presença nas nossas vidas, a mudança do nosso caráter, a mudança da nossa forma de falar, a mudança da nossa forma de agir, a mudança da nossa forma de pensar, a mudança dos nossos desejos, a mudança das motivações da nossa vida, sejam reais evidências do teu poder, reais evidências da tua presença. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, toque nos nossos corações. Abra o nosso entendimento para olharmos para os erros como erros, para olharmos para as falhas como falhas, para olharmos para as transgressões como transgressões, para olharmos para o pecado como pecado. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, que nós não sejamos como o rei de 2 de Crônicas 2, que te servia pela metade, que te queria pela metade, que se doava a ti pela metade. 2024, que haja em nós a predisposição de te servirmos de corpo, alma, espírito, entendimento, de te buscarmos de todo o coração, de crescermos em ti, de crescermos nas coisas de Deus, nas coisas do Espírito. E que nesse processo, assim como tu apresentaste uma missão a Paulo, na medida que nós estaremos interagindo contigo, Senhor, tu possas apresentar a cada um de nós a nossa missão, o nosso propósito, o nosso chamado. Nós oramos nessa noite. Não nos deixe cair em erro, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Meu Pai, nós oramos que haja em nós a força para os nossos pés não se apressarem para o erro. Que 2024 os nossos pés não se apressem para o mal. Que haja em nós a força do Espírito, a disciplina divina, para em 2024 os nossos pés fugirem do mal, fugirem do erro, fugirem do pecado, fugirem do atraso, fugirem do erro. E cada vez mais, coloque os nossos corações a quererem mais de Ti, a queimarem por Ti, a arderem por Ti. Senhor, nós pedimos que pela força do Teu Espírito, Tu nos ensines e nos ajudes a Te buscar, a Te servir, de corpo, de alma, de espírito e com todo o nosso entendimento e coração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja que crê dá um amém bem forte e aplauda Jesus. Isso, vamos celebrar bem forte. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evidências.